Você já reparou o quanto as baterias fazem parte da sua vida? Um controle remoto de uma televisão, as baterias de um carro, uma bateria de um notebook ou até mesmo uma bateria de um celular. Mas você já parou para pensar que satélites que são enviados ao espaço também utilizam bateria porque obviamente não tem cabos conectados a eles, então eles precisam de armazenamento de energia. E o que acontece se um satélite ficar sem energia? Estamos falando de investimentos de centenas de milhares de dólares para que essas viagens aconteçam. Então erros como esse tipo, por exemplo, como um satélite ficar sem bateria, não podem ser cometidos. Então é aí que os satélites utilizam uma bateria que é confiável, muito eficiente e de alta duração. E eu estou falando das baterias de níquel e hidrogênio. Qual a capacidade máxima dessa bateria? E qual a durabilidade dela? Será que ela poderia durar décadas, por exemplo? E se isso já existe, por que não é utilizado aqui na Terra? Estamos falando de algo que pode simplesmente revolucionar o mercado de armazenamento de energia e também ajudar muito as energias renováveis aqui na Terra. Então hoje eu vou te falar sobre a Enervenue, uma marca que está levando as baterias de níquel e hidrogênio para o próximo nível. Fala galera, meu nome é Jandir Andrade, autor do canal Papo de Energia e sócio proprietário da integradora de energia solar no Rio Grande do Sul, Solville Solar. Me chame para orçamentos e mais informações nas redes sociais. Quando falamos sobre todos esses benefícios, que existem baterias robustas e com tanto tempo de duração, por que elas não são utilizadas aqui na Terra ou por que ainda nós não ouvimos falar delas? Então antes de mais nada, aqui no canal nós sempre temos uma troca. Você se inscreve no canal, dá o like no vídeo e eu te trago vídeos toda semana sobre energias renováveis, ciências, tecnologias e empreendedorismo. Então já se inscreve aí e dá o like. Esse equipamento é muito parecido com um tanque de mergulho, por exemplo. Trata-se das baterias de níquel e hidrogênio, ou também conhecidas como NHB, que é a sigla de Nickel Hydrogen Battery. Ela é um membro das baterias de metal e hidrogênio e pode ser simplesmente revolucionário para as energias renováveis, também para a energia solar, por exemplo, na questão do armazenamento de energia e também para o armazenamento de energia em escala. Estamos falando de uma bateria que pode durar 30 anos ou 30 mil ciclos, chegando a esse tempo com 86% de sua capacidade. Isso tudo com uma manutenção quase nula ou inexistente, uma manutenção muito baixa. Uma coisa muito interessante dessas baterias é que elas se adaptam muito bem a temperaturas extremas, elas se submetem a temperaturas extremas com muita facilidade e sem perda de eficiência ou riscos. Os novos modelos contam com 560 watts, então podemos entender que não existe um limite de consumo normal como as baterias que nós vemos normalmente. Mas então por que simplesmente essas baterias foram utilizadas para a NASA? Antes de entrarmos a fundo nesse assunto, eu preciso te falar que esse vídeo possui uma parceria com a plataforma Suns Brasil. A plataforma da Suns Brasil é uma plataforma completa para o integrador de energia solar e nela você pode gerar propostas e fazer cotações de preços exclusivos, kits geradores fotovoltaicos e com isso conseguir os melhores preços do Brasil, pois ela é integrada com diversos distribuidores, então você vai conseguir os melhores preços do Brasil e lucrar muito mais. Além disso, você pode gerar lindas propostas com ela, tornando as suas propostas em PDF muito mais atrativas e com informações relevantes para os seus clientes. A plataforma da Suns também conta com um agente que dá todo o apoio, principalmente se você estiver começando na energia solar, para crescer e escalar o seu negócio. Então acesse o link aqui na descrição da plataforma Suns Brasil e se torne um novo assinante. Para nós entrarmos no assunto de por que essa bateria ainda não foi amplamente utilizada, nós precisamos voltar para o ano de 1970, com o presidente Kennedy nos Estados Unidos. Com a questão de toda a atenção da corrida espacial, os laboratórios da CONSAT estavam encarregados de explorar as comunicações para o governo. E foi então nesse ponto que começaram as experiências com as baterias de níquel e hidrogênio, combinando as melhores partes da bateria de metal e hidrogênio e células de combustível. Tecnologia espacial como níquel-cádmio e células de combustível de hidrogênio e oxigênio já eram utilizados na tecnologia espacial, mas um passo a ser dado para aprimorar as tecnologias existentes seria combinar outras peças para a geração de novas tecnologias. Foi então que uma bateria incrivelmente durável, de alta densidade e baixa manutenção teve testes bem-sucedidos
para utilização em satélites e posteriormente passando por otimizações, e foi passada entre a Comsat e a Intelsat, que basicamente eram organizações de comunicações e telecomunicações da época. Foi então que no ano de 1975 a organização lança o NTS-2 com uma bateria de níquel e hidrogênio, e a partir disso elas passaram a fornecer alimentação e energia para tudo, desde a ISS ao telescópio Hubble e também o Mars Rover. A Enervenio, empresa que comercializa essas baterias, identificou uma potencial solução para o armazenamento em escala na atualidade. Mas por que as outras marcas não identificaram o potencial nas baterias de níquel e hidrogênio até agora? Antes de nos perguntarmos isso, nós precisamos saber como as baterias de níquel e hidrogênio funcionam. A bateria de níquel e hidrogênio combina o eletrodo positivo de uma bateria de níquel-cádmio e o eletrodo negativo, incluindo o catalisador de platina e elementos de difusão de gás de uma célula a combustível de hidrogênio. O grande segredo de toda essa receita é o hidrogênio altamente pressurizado. Para você ter uma ideia, essa pressão varia em torno de 500 a 1500 psi. Apenas para fazer uma analogia, o pneu de um carro, por exemplo, utiliza uma pressão de 33 psi, só para ilustrar o quão grande é essa pressão. E essa alta pressão realmente é muito necessária, tanto na parte química quanto na parte mecânica. A alta pressão está diretamente relacionada à densidade de energia que essa bateria pode armazenar. E essa alta pressão melhora muito a eficiência energética da bateria. Basicamente, quanto maior a pressão de hidrogênio, mais fácil as reações químicas ocorrem dentro da bateria. Basicamente, isso significa que o eletrólito pode se espremer mais dentro da bateria. Isso realmente aumenta a densidade da bateria, que é uma questão muito vantajosa no armazenamento de energia. Mas apesar de falarmos tanto em densidade, uma bateria de níquel e hidrogênio possui apenas 140 Wh por quilograma. Elas não são tão densas como uma bateria de lítio, por exemplo, que possui cerca de 260 Wh por quilograma. Incrivelmente, por esse motivo, as baterias de íon de lítio estão tomando o lugar das baterias de níquel e hidrogênio na indústria aeroespacial, nas expedições espaciais. Mas apesar de perder nesse quesito, as baterias de níquel e hidrogênio possuem muitas outras vantagens, como por exemplo a resistência a extremas diferenças de temperatura, onde nesse caso as baterias de íon de lítio são muito mais suscetíveis a perdas de eficiência da bateria por conta das diferenças de temperatura. Então, nesse caso, você pode utilizar uma bateria de níquel e hidrogênio no deserto, por exemplo. E como eu comentei anteriormente, as manutenções dessas baterias são muito baixas ou até muitas vezes nulas. Então você vai me perguntar, o hidrogênio não é um componente inflamável e reativo? Sim, mas ele é mais leve que o ar e se dissipa rapidamente em formato não inflamável quando escapa do confinamento. E incêndios a hidrogênio produzem muito menos calor que incêndios a gasolina, por exemplo, como muitas vezes são vistos em veículos a combustão que são utilizados o tempo todo. Além disso, hoje em dia nós possuímos técnicas simples para manusear o hidrogênio com segurança. Para você entender melhor do que eu estou falando, a Enervenio fez testes com as suas próprias baterias para provar isso. Eles expuseram as suas baterias a vários tipos de projéteis, inclusive a projéteis de armas de fogo, e não observaram nenhuma explosão, nem mesmo incêndio, e nenhum material foi ejetado das baterias, nem mesmo as balas saíram da bateria. E durante esses testes, a pressão e a tensão se dissiparam na perfuração e as superfícies da célula atingiram temperaturas razoáveis de 44 graus Celsius. O hidrogênio simplesmente desapareceu em segurança e não houveram explosões. Isso com certeza é um teste muito sólido que comprova a segurança dessas baterias. A NASA realizou em 2017 testes com essas baterias que mostram que o impacto em hipervelocidade, as baterias de níquel e hidrogênio NHB não tiveram nenhum tipo de rompimento catastrófico e também nenhum tipo de evento térmico. Embora estejamos falando de quão robusta é a química do níquel e hidrogênio, devo também mencionar que não há formação de dendritos com esta fórmula química. Os dendritos são estruturas metálicas minúsculas e pontiagudas que se acumulam no ânodo, que é o polo negativo, durante o carregamento. Ciclos repetidos de carga podem fazer com que os dendritos cresçam, eventualmente causando curtos-circuitos
que podem causar incêndios ou outras falhas na bateria. Como resultado, eles são um importante fator limitante no que diz respeito à vida útil das baterias, especialmente falando das populares baterias de íon de lítio. Mas esses detritos não se formam nas baterias de níquel e hidrogênio. E esse é um dos grandes motivos que a Enervenue clama para si, e também a NASA diz que essas baterias são baterias livres de manutenção ou com muito baixa manutenção. Nesse caso, a baixa manutenção pode ser um grande problema, pois ela precisa ter uma vedação hermética e não é possível abri-la para manutenções rápidas, por exemplo. E um dos fatores muito interessantes dessa bateria é que ela é fácil de fabricar, pela sua simplicidade de reação química e falta de peças móveis. A Enervenue afirma que a sua bateria precisa de apenas 20 componentes exclusivos. O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo. Perceba, eu falei no universo, não no planeta Terra. E o níquel, de certa forma, também é um elemento muito presente em diversos continentes. Apesar disso, o níquel teve uma alta de preços durante a pandemia que chegou a 250% em 2022. E isso forçou uma interrupção inesperada nas baterias que a Enervenue estava comercializando. Mas após isso, tivemos uma normalização que retomou as negociações. Uma grande questão muito interessante dessas baterias é que elas possuem uma durabilidade de 30 mil ciclos ou também 30 anos. E uma questão que muita gente levanta das baterias é que quando a sua vida útil acaba, o que é feito com elas? A Enervenue diz que essas baterias são 100% recicláveis. Mas nem tudo são flores. Obviamente que todos esses benefícios também têm um custo. E um custo muito alto, diga-se de passagem. Como nós nos perguntamos anteriormente por que essa tecnologia ainda não tinha sido difundida, só era utilizada somente para satélites, por exemplo, ou na indústria aeroespacial? Sim, as baterias de níquel e hidrogênio são caras. Apesar dessas baterias terem uma manutenção muito baixa, elas utilizam os componentes platina e paládio, que são componentes extremamente caros. De nenhuma forma eu estou dizendo que essas baterias são inviáveis, até porque a Enervenue afirma que encontrou uma forma de baratear o custo de suas baterias de níquel e hidrogênio e ser mais competitivas em relação às baterias de íon de lítio. A empresa planeja avançar com sua produção em escala e com isso conseguir o barateamento dessas baterias, basicamente criando uma fábrica gigantesca e tornando esse produto mais popular à medida que se implementa em quantidade. E a Enervenue planeja já em 2024 ter a sua fábrica em primeira fase de produção. Além disso, já assinando pedidos de 805 megawatt-hora de baterias. Não são todas as empresas de armazenamento de energia que podem se gabar de ter pedidos dessa magnitude antes mesmo de iniciar a sua produção. E reforçando, essa tecnologia de níquel e hidrogênio é uma tecnologia comprovada e validada que já existe há muitos anos. Então não se trata de uma aposta tão arriscada. E uma diferença entre as baterias de lítio e as baterias de níquel e hidrogênio: as baterias de íons de lítio não escalam tão bem quanto as baterias de níquel e hidrogênio. E, em teoria, isso torna os custos delas mais competitivos quando produzidas em larga escala. Existem várias questões que precisam ser pensadas com esse processo produtivo. O hidrogênio é uma delas. Embora o hidrogênio seja muito abundante em nosso universo, ele precisa ser separado de outros elementos antes de ser usado. E existem várias formas de fazer isso, também utilizando a energia solar fotovoltaica como forma de separar o hidrogênio para o seu uso. Também existe a questão da platina e do paládio, como eu comentei, são componentes extremamente caros. Só para você ter uma ideia, em agosto de 2023, a platina custava em torno de $1.000 por 29,57 ml. E o paládio custava mais de $1.300 por 29,57 ml. Mas a Enervenue acredita que esses componentes podem ser substituídos. Isso não foi 100% revelado, mas existem algumas pistas que a Enervenue já deixou e que nós podemos tirar conclusões nessa linha. Um professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, chamado Dr. Yi Cui, da área de sustentabilidade, afirma ter encontrado um componente que funciona melhor do que a platina e torna a bateria muito mais fácil e barata de se produzir, já tendo sido testada em 2022 pela Enervenue com sucesso. Essa nova liga promete substituir o catalisador de platina por um catalisador mais barato, sendo possível reduzir o custo para $83 por quilowatt-hora. De fato, não temos como saber se realmente esse é o catalisador que a Enervenue está utilizando, mas o que indica que existem outras alternativas que podem ser utilizadas pela marca.
Nós sabemos que a corrida pelo armazenamento de energia é uma questão muito latente na sociedade hoje, com os veículos elétricos, com todos os equipamentos que estão sendo cada vez mais utilizados pela sociedade. Será que essa bateria, com um incrível armazenamento e durabilidade, vai se tornar algo popular e vai chegar até nós, principalmente para o armazenamento de energias renováveis? Comenta aqui embaixo o que você achou, não deixe de se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo.